A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Mateus. Hoje nós estamos no capítulo 4. Na quarta-feira, nós falamos sobre o capítulo 3. A anunciação do Messias dada pelo profeta João Batista. O Batista, que simbolizava a estrela da manhã, prenunciando o sol da justiça que estava chegando. Nós falamos sobre o que consistia a pregação de João Batista. Arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. E esse arrependimento não consistia em apenas uma metanoia, como nós conhecemos no grego, mas em algo muito mais profundo. Voltar-se aos caminhos de Deus, voltar-se a Yahvé, conhecer a sua lei, meditar na sua lei, para saber o que o rei exigiria dos seus súditos. E João Batista descreve ele como um agricultor, descreve ele como um carpinteiro, aquele que tem um machado na mão, aquele que cortará a raiz. O machado já estava posto na raiz de toda árvore que não desse fruto. Seria cortado, lançado ao inferno. Uma simbologia à nação de Israel. Uma simbologia àqueles que conheciam o Evangelho, conheciam a lei, conheciam a palavra e não se convertiam. E também foi comparado a um agricultor que nele tem uma pá, a sua eira. E ele ia peneirar toda a terra. Ia juntar para si o trigo e a palha. Aqueles que não temessem o seu nome seriam lançados também no inferno. Falou também sobre o batismo de Jesus, que João Batista, com muito temor, com muito respeito, recusou-se a fazer, porque ele não se achava digno de nem amarrar a sandália dos pés daquele que veio. Mas para que se cumprisse toda a justiça, então João Batista foi impelido, e prontamente assim o fez. Falou-se também que ao batizar, a ser batizado, a sair das águas, ele viu os céus abertos, uma confirmação de Deus. Iniciando então, dando início ao seu ministério: filho, comece a pregar o reino. Nós falamos uma palavra muito interessante, como Deus aprovando já o ministério dele, antecipando: os céus estão abertos, traga-os para casa. Porque ele veio salvar o homem dos seus pecados. E então Jesus teve a voz de Deus falando: esse é meu filho amado. E agora no capítulo 4, começa esse grande império ser construído. E no capítulo 4 ele já vence. Se você parar no capítulo 4, a nossa vitória está garantida. Todos nós. Uma representação de Israel, uma representação dos gentios, está no capítulo 4. Vamos ler até o versículo 11. Vou me atentar hoje para ser bem sucinto, bem rápido. Nós temos a ceia do Senhor. Então vamos só até o versículo 11. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, chegou-se a ele o tentador e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. E eis ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui, aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe, porém, Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a só Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oremos em nome de Jesus. Deus, palavras
maravilhosas, Pai, a seu respeito, a respeito do seu filho. De uma verdadeira devoção, de uma verdadeira batalha que foi travada naquele lugar. Pai, incita-nos, Pai, leva-nos, Pai, a meditar nesses versículos, Pai, para que nós possamos, de forma gloriosa, Pai, honrar-te por este grande trabalho executado em nosso favor. Onde o teu filho venceu a morte, venceu, Pai, Satanás, venceu a carne e o pecado, para que nós pudéssemos ter vida eterna, em nome de Jesus. Amém? A respeito de Batista ainda, pouco se fala de Batista depois do batismo de Jesus. Porque ele mesmo falou, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que o evangelho seja pregado e não Silas seja pregado. E não a igreja batista seja pregada. Whitefield foi um dos homens parecidos talvez com João Batista. A grande obra que ele executou. Ele falou, deixe-me morrer com o meu nome. Um reformador conhecido. Que Cristo seja glorificado. Que nós lembremos dessas coisas. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. A nossa vida é para mostrar Cristo. Não os nossos talentos, não os nossos dons, nossa aptidão, a nossa homilética, o nosso modo de expor o evangelho. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Esse evento, meus irmãos, representa a emblemática batalha, corpo a corpo, entre o dragão e Miguel. A semente da mulher e a semente da serpente. Lá em Apocalipse, depois você vai ler lá, houve batalha. Essa batalha foi travada no deserto, onde este iria esmagar a cabeça da maldita serpente, onde a serpente ia ferir o seu calcanhar, tentando. Então a sua saída ao deserto deu-se logo após o seu batismo, deu logo após os céus serem abertos, logo após ouvir, tu és meu filho amado, e ele caminhando para isso. Nós temos um simbolismo aqui de 40 anos de Egito, de Israel, quando saiu ao Egito. Na verdade, sabe quantos anos que era para ser? A saída de Israel até o Egito, do Egito até Canaã, 40 dias. 40 dias era a caminhada do povo até a Canaã prometida. Também representa a vida do homem, 40 anos, é uma geração. Ou seja, por 40 anos nós estamos neste deserto, neste lugar onde Satanás e o seu reino está reinando. Essa terra hostil, é violenta. Marcos vai falar sobre esse deserto, havia feras, bestas feras, em volta de Jesus. É um lugar que ninguém ia. Este é o nosso mundo. Então nós temos essa representatividade. Esse povo que fracassou, Jesus mostrou a eles que ele iria vencer. Mostrou-se então que Cristo venceu na caminhada, provando que ele estava preparado para entrar na Canaã celestial, e junto com ele, levando todo o seu povo. Então Cristo, independente dos homens que saíram do Egito, que estão no mundo hoje, eram como nós. Ele era como nós, carne. Foi tentado, foi seduzido em todas as áreas que você possa imaginar. Mas ele foi fiel em todas as tentações. Como no verso 1 e 2, ele será tentado. Ele foi para ser tentado. Receber uma graça, receber uma honra tão grande de ser cristão, não impede que as provações cheguem até você, que as tentações, que as dificuldades te alcancem. Não impede. As tentações são o quê? Dardos inflamados. São esse espinho na carne. As tentações são as provações, as batalhas, as bofetadas, as intrigas que esse mundo colocará em nós. Tudo isso que leva ao sofrimento do ser humano. Esse é o homem na terra, dado ao quê? As tribulações. Certamente sofreremos tribulações. Então, o príncipe deste mundo, ele tem um reino. As astutas ciladas, os ardis do diabo, estão em nossa volta, em nosso derredor.
com como diz, o comer e o beber de Satanás, para a terra que se tornou maldita, para homens que estão distantes de Deus, ela se torna facilmente atrativa, benquista a nós, pecadores, sem Deus. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, fala assim, 1 João 2, 15, 16. Presta atenção, vou ler para você. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo há, tudo que no mundo há, no mundo natural, caído. O que há no mundo? Concupiscência da carne, é o desejo da carne. A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. E a soberba da vida, a ostentação de bens. Presta atenção, essas 3 questões Jesus venceu. Essas 3 situações procedem do diabo a nós. E como são maravilhosas essas coisas para aqueles que não têm Deus. São coisas do mundo, natural, da natureza caída do mundo, para que seja abraçada. Então Cristo foi submetido a esse teste, a saciar a carne, a saciar o poder, a ter poder, a ostentar bens. Foi o que o diabo ofereceu para Jesus. E é o que o diabo oferece rotineiramente para cada um de vocês. Ou eu estou falando mentira? É isso que ele oferece. E Deus fala, não procede do Pai. Não amem essas coisas. Não andem conforme essas coisas. Ele se submeteu a essas coisas, meus irmãos. Jesus foi ao deserto. Ele não tinha a obrigação, então ele não tinha pecado. Ele estava preparado, pronto, mas para exemplo de cada um de nós, para servir de imitação. Ele se deu a essas coisas, se humilhou em todos os sentidos, para ser feito como os seus irmãos. Hebreus 4,15 fala assim, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecar. Em todas as coisas. Mas é tão difícil. Para Cristo também foi difícil. Mas é tão difícil, mas ele era Deus. Não, ele era homem, 100% homem. Ele abdicou da sua divindade. Ele tomou sobre si a fragilidade humana, não do pecado, mas da sede, da fome, das tentações que ele ia sofrer. Entendeu? Cristo, homem, o Filho do homem, o verdadeiro Deus encarnado entre nós, vivendo uma vida perfeita. Então não existiria vitória sem um combate. Não existiria o triunfo sem ter a guerra. E a guerra tinha que ser travada. Então ele foi tentado, ele foi levado ao deserto para vencer o diabo, para então imputar em nós a perseverança, a justiça perfeita. Era como se nós estivéssemos naquele lugar, sendo tentados pelo diabo. Era para representar a Patrícia, a Cibele, que passou por esse deserto da vida e foi perfeito. Cristo fez essas coisas por nós. Então existiu essa guerra que deveria ser travada. Houve a primeira guerra, lá no Éden. Vocês lembram? O Adão, quando foi tentado pela serpente, Satã tentou o primeiro Adão e esse pecou, caiu. Este Adão em Cristo, agora o verdadeiro Adão, venceu o diabo, sobrepujou Satanás, levando ele para o cativeiro eterno. Por que você fala isso? Presta atenção. Adão foi derrotado em um ambiente propício à obediência, o Éden. Jesus foi tentado em uma terra hostil, em um lugar tribuloso, em um lugar onde as trevas dominavam. Ele sobrepujou Adão. Adão desejou ser como Deus. Olha, presta atenção. Desprezou os cuidados, os conselhos de Deus, tendo uma vida perfeita. Não tinha dor, não tinha fome, não tinha sede, não tinha animais, não tinha acusação, não tinha nada. Somente o egocentrismo plantado pela serpente fez que Adão então caísse, desejasse ser como Deus. E Cristo abriu mão de ser Deus nesse texto.
Ele abriu mão, ele não desprezou os cuidados de Deus, das palavras do seu pai. Mesmo sentindo fome, sede, frio, tristeza, em um ambiente hostil, ele tinha todos os motivos, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sabia do Gólgota, mas nunca cedeu, nunca pecou. Esse era o verdadeiro Adão, o espiritual, aquele que veio para derrotar Satanás. Então, Cristo não abriu mão dessas coisas. Nós temos, por acaso, uma identidade com esse Cristo, por amor ao seu Pai, por amor à obra de Deus feita em nossos corações, de imitá-lo, de suportar. Nós valorizamos esse servo sofredor, esse Senhor que por nós, por cada um de nós naquele deserto, olhando há 2000 anos à frente e vendo vocês aqui hoje, é por eles, Pai. Não, está escrito, não está escrito. O propósito que estava diante dele, resgatar os homens do seu pecado, para que o Diego não fosse lançado no inferno, para que nós pudéssemos ter essa viva esperança que nós cantamos aqui hoje. Essa esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado, o amor de Deus nos salvou, e esse amor custou uma vida que passou por tentações, por privações em nosso favor. Amém? Então, circunstancialmente, nós seremos levados ao deserto. Nós temos momentos na nossa vida que o deserto vai ser mais causticante. O sol vai rachar sobre a nossa cabeça e à noite congelar sobre nós o frio. Deus te levará a esse deserto para um propósito, meu irmão. Não ceder a Satanás, mas glorificar a Deus. É aí que se prova a sua fé. Você será levado ao deserto, hoje ou amanhã, ou talvez está passando por ele. E Satanás está te acusando, tentando, providenciando um escape, uma saída. Qual é a tua resposta para ele? Nós devemos resistir ao diabo, para ele fugir de nós. E quais têm sido as nossas respostas ao confronto com o diabo? O que nós temos respondido ao diabo? Responda com as suas atitudes, meus irmãos, deixando o pecado, deixando o erro. Não é da boca para fora, na prática da vida. Não é a teologia, viva a palavra de Deus. Em nome de Jesus. O problema é que o povo não dá ouvidos a Deus. O povo não ouve a Deus, o povo não busca a Deus. Entendeu por que tantas pessoas estão morrendo no deserto? São levadas ao deserto, no momento da encruzilhada morrem. A serpente os traga. O diabo os arrebata. Dedique a sua vida a Deus. Dedique a sua vida a Deus. Depois de uma graça como essa, um perdão de pecados como esse, a redenção das nossas almas como essa, qual é o conselho de Deus para nós? Vigilância. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Vigilância. Não é sorrir, oi mundo. Vigilância. Vigilância. Se guarde. Se o diabo, esse relato de Mateus 4, imagino eu que seja um resumo do que realmente aconteceu no deserto. Imagine o que Jesus passou no deserto. Primeira noite, segunda noite, terceira noite. Quem que fica 5 dias sem comer? As feras ao seu lado, as acusações. Vigilância. Vigilância. Não é para você ter como amigo íntimo programas imorais na televisão. Associar-se com Baal. O que é isso? Vigilância. Fofoca está nos seus lábios. O que é isso? Inveja, adultério, fornicação. Abandone essas coisas. Vigiem. Preste atenção. Em nome de Jesus. Então esse caminho da salvação, dessa alegria que nos está proposta, passa antes, meus irmãos, por um caminho de renúncia. Inclusive o nome da nossa igreja passada. Jesus disse assim aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, renuncie tudo que há no mundo, porque tudo que há no mundo são coisas que são inimigas de Deus.
negue-se esses prazeres, porque esse prazer o velho Adão vai despertar em você, nesta vida ainda. É uma luta. Então Jesus disse isso aos seus discípulos: vocês não podem, meus irmãos, se atreverem a beber o cálice dos demônios e o cálice do Senhor. Vocês não podem ser participantes de duas mesas. Eu não posso servir a Deus ao diabo. Foi o que foi proposto lá no deserto. Me adore aí, tudo é seu, você vai reinar. Verso 3 ao 4, Satanás, o que ele desejava? O que ele desejava nas suas tentações ao tentar Jesus? O que ele desejava? Basicamente, evidentemente, fazê-lo pecar contra Deus, tornando ele eternamente incapaz de ser a propiciação pelos nossos pecados. Satanás então queria levar Jesus a perder o seu status messiânico, o Filho de Deus que foi levado ao mundo. Certamente, depois que ele ouviu, Satanás ouviu, o próprio Deus falando do seu filho: esse é meu filho amado, em que eu me comprazo. Certamente ele não estava acusando Jesus para ele desconfiar, ou então para ele duvidar da sua filiação. Satanás sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia, ele não tentou essas coisas. Como o Filho de Deus, Satanás sugeriu a ele: você não é o Filho de Deus, então você tem toda a autoridade, todo o poder, todo o direito de saciar-se, de fazer essas pedras transformarem em pão. Você tem, você não é Filho de Deus? Não, você tem o direito. O reino é seu também. Deixe de confiar em Deus, confie em você, Jesus. Você é todo poderoso. Paulo fala: nós não confiamos na carne, nós não confiamos nos nossos métodos, confiamos em Jesus Cristo. Não confie nas suas posições, não confie nos seus passos, sem estar debaixo das Escrituras e da vontade de Deus. Então Jesus responde a ele enfaticamente baseado nas Escrituras: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. É uma referência a Deuteronômio, inclusive capítulo 6 ao 8, é todas as respostas que estão aqui incluídas nesse deserto. O alimento de Jesus, meus irmãos, era fazer a vontade de Deus. João fala isso. O alimento que Jesus tinha, o prazer, era fazer a vontade do seu Pai que o enviou. As nossas respostas às tribulações, às dificuldades, devem ser baseadas, norteadas na onde? No conselho do ímpio? Na televisão? Ana Maria Braga? No filósofo mundano? No carnal, esse doido aí que fala em nome de Deus? Não, nas Escrituras. Nas Escrituras. Qual mostra qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus. Ele nos mostra quais os caminhos nós devemos tomar. Nós confiamos em nós. Adão não viveu após ele tomar a sua decisão própria, abandonar o caminho, morreu, foi tirado da presença, expulso da presença de Deus. Amém? Então, para Jesus, a obediência era mais necessária do que o pão que o alimentaria. Será que para nós é assim? Tem uma proposta para vocês, mas tem que abandonar, negociar, diluir o evangelho. Vocês vão ter fartura. Mas para Jesus era mais importante obedecer. Por um alívio, meus irmãos, na carne, nós nos acostumamos a comer o pão que o diabo amassou, a receber conselhos para obter pão de formas escusas, não é? Olha os empresários do Brasil, olha aí o Lava Jato. Compra, pega, toma. Tome cuidado com seus métodos impróprios nesta vida. Caminhamos por versos 5 ao 7, essa segunda tentação, ela vai ter uma falha, não uma falha, mas algo que Satanás não falou, omitiu, baseado no Salmo 91, do 11 ao 12. Mas isso não é, meus irmãos, não prova que ele usou de engano, omitindo essas coisas. Era o contexto ali, dá para entender. Mas a aplicação estava errada. Versos 5 ao 7, vamos relembrar, de repente vocês já esqueceram da leitura. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui de baixo.
Quer dizer, se jogue, porque está ordenado, os anjos darão, o Pai dará ordem aos seus anjos, eles vão te salvar, resumidamente falando. Então o que está omitido não prova. Mas o que acontece? A falsidade está no mau emprego da citação. Salmo 91 é um salmo que mostra alguém que confia totalmente em Deus. Quem é essa pessoa? Jesus, claro. Então, com certeza, Satanás usou esse salmo para tentar falsificar a mensagem. A resposta de Jesus não foi uma hesitação. Eu não vou pular porque talvez, não vai me salvar. Não foi isso. Mas foi que a palavra de Deus expressamente proíbe de tentar a Deus. Jesus sabia muito bem disso. Olha só, Êxodo e Números, a passagem do povo que tentou a Deus no deserto. O povo se levantou contra Moisés e contra Deus, testando-o. Eles queriam água. Faça isso. Então não encaixava a palavra. Esse não era a interpretação, a hermenêutica correta. Então, da mesma forma, meus irmãos, como os israelitas colocaram Deus à prova, Satanás colocou Jesus para testar Deus. E a resposta dele foi enfática. A atitude apropriada, meus irmãos, é nós olharmos para as Escrituras e obedecer a Deus, e confiar em Deus. Não duvidar, não murmurar, mesmo que esteja sendo tentado, mesmo que esteja sendo atribulado, é agora. É agora. Deuteronômio 6,17 diz assim: guarde os mandamentos do Senhor diligentemente e os seus estatutos que Ele te ordenou. A resposta foi: está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então assim nós vemos como Jesus lidava com as Escrituras. Ele não mostra, também mostra que ele não aceita uma interpretação errônea, que fosse gerar algo contrário ao que as Escrituras em um todo demonstra. Olha essas igrejas fundadas aí, em cima de quê? Interpretações que contradizem a própria Escritura. Eles usam textos bíblicos para atrair o povo. Satanás usou o quê? A Bíblia, para atrair Jesus ao pecar. Mas ele falou que não. Também está escrito, a interpretação é essa: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar Deus, eu não vou me atirar daqui de baixo. Não se faz isso. Paulo fala para Timóteo a mesma coisa a respeito de homens que estavam pervertendo o Evangelho. Caminhamos lá para Timóteo, eu vou ler para os irmãos. Paulo exorta Timóteo, fala assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, do que foi ensinado, que está falando as Escrituras, em um todo, toda a doutrina, todo o conhecimento, todo o oráculo, toda a palavra de Deus, um versículo. Permanece naquilo que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sabe por que você não está sendo sábio? Porque você não conhece as Escrituras, meus irmãos. Vocês não leem. Parece que isso aqui é uma caixinha de promessa das heresias passadas. Preciso de uma benção, deixa eu abrir aqui. Se inteire, Michel, das Escrituras, para que você conheça Deus, para te fazer sábio para a salvação. Conheça a palavra de Deus. E o que Jesus fez para vencer o diabo? As Escrituras. Não profetizou, não decretou, não bateu o pé, não gritou. As Escrituras. Está escrito. Não falou, não rodopiou, não falou língua estranha. As Escrituras é a palavra de Deus. É por ela que eu vivo. Então nós temos que tomar da mesma forma esse modo de viver. Essa exegese que a própria Escritura nos dá, ela nos assegura que nós
não erraremos se conhecermos toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Então uma interpretação desastrosa leva a cometer coisas o quê? Escandalosas. Passíveis de quê? Morte, pecado. Se Jesus tivesse aceitado, baseados em um texto isolado, o que tinha acontecido com ele? Errado. Erreis por não conhecer as Escrituras. Erreis. Ou então, a pessoa erra por ignorância, ou como Satanás, por leviandade. Leviandade. Para atrair, para subornar, para receber glória. Então, quando nós vemos esses falsos pastores colocando Deus na parede, falam assim: se eu sou filho de Deus, vai ter que acontecer. Satanás, ministro do diabo, filho do capeta, ensinando o povo de Deus. Se você é filho de Deus, eu duvido. Eu rasgo a Bíblia, eu como ela, jogo fora, se não acontecer na sua vida. Satanás pregando nos púlpitos brasileiros. Ou é outra coisa? Quem colocou Deus à prova se não foi o próprio diabo? Quem que falou, se ele não der, você não é filho de Deus, você não é amado, você não é filiado a ele? Satanás. Quem pede sinais, meus irmãos, é o ímpio. A fé não pede sinais, a fé crê, a fé descansa. Quem pede sinais não conhece o Evangelho, não sabe a lei, não conhece nada de si mesmo. O maior sinal foi dado. Então pregar o falso Evangelho, levar muitos a cometer muitos erros, heresias, leva ao calabouço eterno. Versos 10 e 8, aqui, eu achei a maior tentação de todas, que todos nós podemos cair se nós não vigiarmos. Olha a sutileza do diabo, olha a sutileza da serpente. Se prostrado me adorar, todos os reinos da terra são seus. Conseguir algo adorando o rival de Deus, olha que atrativo. Conseguir os reinos do mundo, sabe, era um caminho curto para Jesus alcançar a plena autoridade messiânica que os judeus queriam. O que os judeus queriam? Um rei que dominasse sobre todo mundo, como Davi, aquele que dominou toda a terra. Era isso que eles esperavam. Então Satanás foi sutil. O diabo ofereceu um atalho. Olha, quer ser o rei de todas as nações? Sem sofrimento, sem dor, sem a cruz, sem padecer, sem ser xingado. Quer ter aplauso? Se prostre. É tudo seu. A sugestão, claro, acarretava em uma situação. A exclusividade de adoração a Deus seria quebrada. Por isso Jesus responde novamente, o enfático: está escrito. Somente a Deus deve ser feita toda adoração. Somente a Deus devemos nos prostrar e adorar. Meus irmãos, imagino que isso foi uma enxurrada de pontapé, de murro, de pisada na cabeça da serpente. Sabe por quê? Ele se lembrou dos céus, ele se lembrou de que ele queria ser adorado. Isso trouxe a memória dele a razão da sua queda. Isso trouxe a memória dele, por isso que você está condenado. Isso deve ter levado ele ao mais profundo abismo na sua memória. Ai, eu queria adoração, agora sou condenado. Somente a Deus adorarás, está escrito. Então Satanás fugiu em disparada, deixando Jesus. Jesus mostrou para nós como é que nós podemos vencer nessa terra. Meus irmãos, a palavra. Confie nas Escrituras, confie na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, guarde no seu coração para não pecar contra Ele. Mas há uma aplicação nessa noite. Nós devemos ter cuidado. O evangelicalismo do século 21 tem que ter cuidado. Muitos receberão a mesma palavra de Jesus Cristo para Satanás. Somente a Deus devem adorar. Tome cuidado para você naquele dia não ouvir a mesma palavra. Você não me adorou de fato. Você adorava a mim e a outros. Você amava o mundo e amava a Deus. Tome cuidado. O que está fascinando você, meu irmão? Esse fascínio pelo mundo. Tome cuidado, meu irmão. Acorde. O que está deslumbrando você? Jesus foi levado a um monte muito alto. Viu todos os reinos. Imagine a onisciência de Jesus vendo todas as coisas
as potências se levantando nas eras que se passavam, tudo é seu. Nós queremos isso. Então tudo que o diabo oferece a você, em troca de adoração a ele, de fato, de verdade, está contaminado pelo pecado. Ele omite uma coisa para a sociedade, para os homens, para cada um de nós, que essas coisas já estão julgadas. As nações perecerão, derreterão como cera no dia do Senhor. A Escritura compara o mundo com a grande Babilônia. A Babilônia tinha um propósito. Não era destruir Deus, matar, não. Era helenizar, tirar da mente deles Deus. O culto a Deus, a adoração a Deus. Fazê-los esquecer. O mundo sutilmente, foi sutil que Nabucodonosor tentou fazer. O mundo sutilmente faz isso conosco. Levando-nos a adorar até Deus, supostamente Deus. Mas também é o mundo. Mas também as coisas do mundo. Dividindo o coração que está dúbio, homem de pensamento dúbio, não receberá de Deus coisa nenhuma. Amém? Olha só o que Apocalipse fala. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, a Babilônia. E os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Delicioso. O pecado é maravilhoso. O pecado engana. O pecado nos traz, alívio da carne. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, quer dizer, no juízo que está chegando, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O juízo está decretado. Deus, quando se lembra de algo, quer dizer, Deus nunca se esquece, mas Deus fez menção dela. Deus não deixará impune. Deus virá e trará o seu juízo sobre todas as nações. Então a ordem de sair, quer dizer, está lá em, viu irmãos? Está em Apocalipse 18, 3 ao 5. A ordem de sair quer dizer, não ande conforme o mundo. Não se associe com Belial. Não entre em julgo desigual com eles. Andem no mundo como se fossem peregrinos. Você entende que a Bíblia associa a vida do cristão como peregrinos, forasteiros, estranhos nessa terra, extraterrestres. Nós não somos daqui, não tem nada a ver conosco. A cultura não tem nada a ver conosco. Os métodos não tem nada a ver conosco. Não é o pão que sacia a nossa fome é de Deus, não é da carne, é espiritual. Vocês não são dessa terra, então não se associem com elas. Então Cristo morreu e nos resgatou dessa Babilônia imunda, para estarmos aqui hoje, alegres, felizes, sabendo que nós temos uma esperança, nós seremos levados daqui. Então o deserto que ele enfrentou foi uma demonstração da sua vitória em todos os sentidos. A expiação, essa vitória que ele teve sobre Satanás, foi como Deus fala assim: o cordeiro foi examinado, é imaculado, não tem mancha, não tem defeito. Passou pelo teste. A expiação está preparada. Foi testado. Ele é perfeito. Então, para que nós pudéssemos não ser mais acusados diante do diabo e nem de Deus, ele venceu por nós. Valorize esta peregrinação do nosso Salvador por nós. Será que não vale desligar a televisão em amor a Cristo? Deixar de ver os seus olhos contaminarem com essas coisas? Associar-se com coisas inescusas, escusas perniciosas? Dá para você lutar contra o pecado pelo menos, Paulo? Guerrear, levanta a espada aí, irmão Cássio. Vamos embora. Então, para que nós pudéssemos ter uma esperança viva, e o texto de Romanos vem agora nos trazer alívio. Glória a Deus, nós não conseguiríamos vencer naquele deserto perfeitamente como ele venceu. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Ele venceu a morte em nosso lugar. Porquanto que era impossível a lei exigia perfeição. Uma vida no deserto perfeita. Exigia perfeição. Visto como a carne estava enferma, tendenciosa a aceitar as ofertas do diabo. Estava enferma. Cristo enviando o seu Filho à semelhança da carne e do pecado, como nós. Enviou o seu Filho. Eu vou salvar o Leandro. O Leandro vai para o inferno, vou salvá-lo. Eu amei ele, eu preciso de salvá-lo. Enviou o seu Filho. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Venceu sem pecar em nosso lugar. Você entende que a vida perfeita dele foi colocada em você e a sua imperfeição foi colocada nele? Nos dá agora a vida perfeita dele para que nós pudéssemos viver eternamente, imputando a sua justiça sobre nós. Ai, que alívio, eu nunca conseguiria. Ninguém de nós. Moisés estava no deserto, pecou também. Arão pecou, todos eles pecaram. Só Josué e Caleb entrou na terra prometida, mas também cometeram falhas e pecados. Ninguém, nenhum de nós, nenhum profeta, nem João Batista, ninguém. Só Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A lei exigia a perfeição, se cumpriu. Está aqui, olha aqui, não há condenação para a igreja. A minha noiva não tem, Deus. Não tem mesmo não. Eles passaram pelo deserto, foram tentados, suportaram, venceram. Esse é o amor de Deus. Como assim? Eu sou seu inimigo. Não, filho, está pago. Eu venci no seu lugar. Oh, meus irmãos, descanse nessa graça. Descanse nessa felicidade. O passaporte não é para a Disneylândia, é para a eternidade. Vale muito, não tem preço que pague. Vale a pena se guardar para o casamento, vale a pena guardar os olhos, vale a pena ter uma vida submetida à graça que nos foi dada. Salvos, é preciso andar no Espírito, meus irmãos. Aprendamos, tenhamos ciência, Satanás sabendo que restam poucos dias, virá contra cada um dos servos de Deus. Olha o texto. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que era Jesus, e aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Guerra, imagina o diabo irado. Imagina o diabo armando cilada, você acha que é o quê? E você brincando de bola na rua, jogando bolinha de gude no quintal? Vai vigiar, meu irmão. As coisas lícitas, maravilhosas, façam ela para a glória de Deus. Vai tomar um copo de água para a glória de Deus, pronto, você não vai cair. Não esqueça de Deus nas suas viagens, nos seus prazeres. Ponha Deus no meio das suas reuniões. Que maravilha, que alegria. Então Jesus alertou os seus discípulos que no mundo vocês vão ser tentados. No mundo vai ter tribulação. Vocês vão ficar perturbados. Satanás vai se levantar contra vocês, mas descanse. Eu venci o mundo. Eu conquistei para vocês aquilo que era impossível para vocês. Então não desanime. A batalha está apertada, está grande. Caiu, levante, ande, vamos embora. Abandone o pecado, vamos. Já está pago. Em nome de Jesus. Ainda que você tenha dificuldades, a minha obediência que contará naquele dia. É a obediência de Cristo. É a perfeição de Cristo. As dificuldades, as tentações não devem nos tirar da presença de Deus, nem as quedas que acontecerão nesta caminhada. Em nome de Jesus, nos alegremos com isso. Vivamos uma vida que glorifique a Deus, que honre a Deus, fazendo menção deste amor. Como que eu glorifico a Deus? Faça menção do amor de Deus. Se excuse do pecado. Deixe a proposta de diabo de receber adoração em nome de Jesus e adore somente a Deus. Para terminar, meus irmãos, agora no verso 11. Deixando o diabo, eis que chegaram os anjos e o serviram. Que maravilha! Um dia nós seremos também recebidos na glória, como Cristo foi consolado pelos seus anjos. Mas a promessa não será só anjos, o próprio Cristo nos receberá na sua glória. O próprio Cristo nos dará o seu reino para reinarmos com Ele.
O próprio Cristo será a luz que nos iluminará. O próprio Cristo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima que esse mundo produziu em nós. Acabou, não tem mais choro, mais dor, mais nenhum sofrimento chega, as tentações cessaram, o pecado já não existe, não há mais guerra. Agora é guerra, mas lá é somente paz. Que alegria, meus irmãos. Este é o prêmio que nos está proposto. Esta é a coroa da vida. Ao que vencer, receberá de Deus todos os benefícios da eterna morada. Alegria, paz perpétua, indizíveis gozos nós teremos naquele lugar. Anelamos por esse lugar? Você anela por esse lugar? Você deseja estar nesse lugar? Então abandone o que os olhos desejam, o que a carne deseja, que a vida quer te colocar, em nome de Jesus. Vamos orar.